Olá pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu tô afastada aqui desse canal, justamente porque a vida anda tão corrida, tão complicada, e eu acabei fugindo aqui dos vídeos, mas prometo pra vocês que de agora em diante vocês me verão aqui com maior frequência. E para reinaugurar aí esse canal e falar um pouco sobre os casos que estão mais aí evidentes, eu vou começar a gravar pelo menos de tempos em tempos, quando surgirem aí novos fatos ou novas notícias que enseja alguma discussão. Por isso, peço a vocês que acompanhem o canal, dê um like no vídeo, façam seus comentários, compartilhe, para que a gente possa sempre trazer novidades e principalmente poder discutir assuntos tão relevantes para a nossa sociedade. Hoje, ou melhor, o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o que nós podemos aprender com o caso Daniel Alves. Então vem comigo. O caso Daniel Alves trata-se aí de um suposto abuso sexual, ou melhor, uma agressão sexual que teria sido cometida pelo jogador Daniel Alves lá na cidade de Barcelona, na Espanha, no dia 30 de dezembro do ano passado, de 2022. Fato é que, pela notoriedade do agressor e pela condução do caso, ele teve uma grande repercussão mundo afora. Claro que há pessoas que dizem que só teve toda essa repercussão em razão do agressor, do suposto agressor, ser uma pessoa pública. Mas será que isso é verdade? O que a gente pode, de fato, extrair de interessante e principalmente de aprendizado desse caso específico? Bom, a legislação espanhola teve uma mudança, uma alteração legislativa significativa no ano passado, depois de um caso que ficou conhecido na Espanha como o chamado La Manada. Seria um grupo de WhatsApp de 5 homens que teriam provocado uma grande história aí de elementos de agressão, de violência sexual praticados contra uma moça de 18 anos. Isso no ano de 2016. Depois da repercussão do caso e principalmente do resultado, né, deste caso diante do Poder Judiciário espanhol, houve um grande movimento na Espanha, sobretudo daquela sociedade, no sentido de que a legislação deveria mudar. O caso consiste no fato dessa moça de 18 anos ter sido agredida sexualmente por esses 5 rapazes e, ao final, a sentença trouxe aí um grande desafio para o Poder Judiciário espanhol. Por quê? Eles foram acusados, embora os fatos, né, narrados tanto pela vítima quanto pelas testemunhas tivessem sido no sentido de que ela teria sido estuprada, os 5 indivíduos acabaram sendo condenados por abuso sexual, cuja pena era muito pequena. Fato é que, depois de toda a repercussão e principalmente das manifestações contrárias à sentença, a Suprema Corte Espanhola acabou modificando o teor da decisão e condenando os 5 rapazes a penas que variam entre 9 e 15 anos de prisão. Com isso, começaram aí alguns protestos, sobretudo por organismos de direitos humanos e também algumas ONGs, no sentido de modificar a legislação. Por quê? Nós sabemos que, infelizmente, os abusos sexuais, as agressões sexuais são cometidas não só naquele país, mas por toda a Europa, Américas do Norte, do Sul, Latina, enfim.
A gente sabe que os crimes de agressão sexual são cometidos no mundo inteiro contra as mulheres, invariavelmente de todas as idades. Mas, como a sociedade espanhola não gostou do resultado deste episódio, eles fizeram questão de fazer com que houvesse uma mudança significativa na legislação daquele país. Então, no ano passado, houve uma modificação que nós consideramos aí bastante vanguardista, porque não só acabou de fato com a mudança, a distinção entre o abuso e a agressão sexual, como também trouxe um novo elemento, que aliás é um elemento muito importante quando nós estamos diante de um fato narrado como estupro, né? Que diz respeito ao consentimento da vítima. Deste modo, ali na Espanha, ficou claro que a lei da garantia integral da liberdade sexual trouxe para nós, para todo o ordenamento jurídico espanhol, uma nova narrativa no que diz respeito ao consentimento. Esse consentimento dado pela pessoa, no caso a vítima, tem que ser irrestrito, esse consentimento tem que ser livre de qualquer tipo de ato intimidatório, ou seja, se a pessoa disser sim, mas na verdade toda a sua movimentação for a de não ser submetida a um ato sexual contra a sua vontade, este consentimento acaba sendo trazido aí como um desejo da não vontade dela em se submeter à prática do ato sexual, certo? Logo, se houver qualquer dúvida com relação a esse consentimento, a palavra da vítima tem maior validade no conjunto probatório. No caso do Daniel Alves, o que funcionou muito bem para que nós efetivamente chegássemos ao fato dele ter ou não praticado consensualmente o ato sexual, foi a elaboração de um protocolo de atendimento àquela vítima. Este protocolo de atendimento à suposta vítima é que gerou aí um arcabouço probatório muito contundente contra o jogador. Para vocês terem uma ideia da importância que é a existência de protocolos de atendimento às vítimas ou a qualquer caso que traga uma narrativa criminosa, vamos nos lembrar aqui do caso da menina Amber Hagerman. Ela, que tinha 9 anos de idade quando foi sequestrada na cidade de Arlington, no Texas, acabou sendo encontrada 3 dias após o cometimento do crime, né? Ela foi abusada sexualmente, infelizmente encontrada 3 dias depois sem vida, o que acabou resultando num protocolo chamado Alerta Amber. Ou seja, cada vez que uma criança desaparece nos Estados Unidos, enviado aos cidadãos através de mensagens de SMS e WhatsApp, um alerta dizendo que uma criança está desaparecida naquela localidade. Com isso, há primeiro um alerta regional que faz com que a polícia comece a investigar o caso imediatamente. Há também uma mobilização social, já que aquela sociedade começa a participar ativamente das buscas dessa criança, assim como a informação generalizada e distribuída para que se encontre o mais rápido possível essa criança, para que ela não acabe sendo vítima aí, ou de um possível abusador, agressor sexual,
ou ainda de alguém que esteja interessado em tirá-la daquela região, né? Promovendo aí o chamado crime de sequestro, tá bem? Então, o protocolo de atendimento, no caso Daniel Alves, foi muito importante. Por quê? Porque no momento em que aquela pessoa que foi supostamente agredida sexualmente se viu naquele lugar, na boate, né, que é público e notório aí, que todo mundo sabe que isso aconteceu numa boate, que ela foi primeiramente acolhida e ouvida e levada para uma clínica especializada em atendimento de pessoas que se dizem vítimas de crimes sexuais, houve ali uma preservação de importantes provas que acabaram culminando com a denúncia do jogador para que responda por essa suposta agressão sexual. Vejam só, eu tenho tido cuidado de dizer que trata-se supostamente de um crime de agressão sexual, porque este caso especificamente encontra-se ainda em fase de investigação. A polícia, em conjunto com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, tem realizado aí diligências no sentido de coleta de material genético, tanto das roupas quanto daquelas que foram encontradas dentro da própria vítima, como no chão da boate. Então houve uma preservação do local. Houve também o cuidado de ouvir a vítima logo após a prática do suposto crime, né? Houve também a rápida, a eficiente coleta de depoimentos de testemunhas que estavam no local, né? Assim como a coleta das imagens da boate, para que ali se formasse um conjunto de provas que corroborassem com a história contada pela suposta vítima. Isto é extremamente importante, porque nós sabemos que, infelizmente, os crimes sexuais são cometidos entre quatro paredes, ali, só com o agressor e a vítima, o que acaba afastando possíveis testemunhas oculares do fato em si. Porém, o que realmente acabou trazendo consequências, como a prisão dele no mês passado, em janeiro, né, no dia 20 de janeiro, portanto, o mês passado, foi justamente as contradições que ele próprio apresentou para a versão dele dos fatos. No primeiro momento, ele diz que sequer conhecia a moça. Num segundo momento, que ela teria sim praticado sexo, mas somente sexo oral com ele e consentido. E num terceiro momento, quando sai o resultado do DNA positivo para traços genéticos dele dentro dela, a de que eles teriam sim feito sexo consentido. Vejam que eu disse que a gente precisa tomar cuidado quando falamos aí de dar com ênfase aí a proposta de que ele seja de fato um agressor sexual, porque, como eu disse, tudo ainda está em volta da investigação, certo? Então, nós vamos ter que esperar aí o Poder Judiciário se decidir pela denúncia, pelo processamento do feito, né, pelo devido processo legal, que culmine posteriormente com uma sentença condenatória, para que de fato nós consideremos o jogador Daniel Alves um agressor sexual e, portanto, o réu no processo, o condenado no processo. Até lá, nós precisaremos aguardar aí as investigações, o devido processo legal e o resultado dela para de fato sabermos se houve ou não o crime de estupro.
Mas o que nós podemos aprender com o caso Daniel Alves é exatamente isso. Um protocolo de atendimento que dê a possibilidade daquela pessoa vítima de, primeiro, ser ouvida. E ser ouvida de uma maneira em que haja o acolhimento. A tendência, não só nesse caso, mas em vários outros casos, em que uma mulher acusa uma outra pessoa de crime sexual, de agressão sexual, é sempre tirar aí a legitimidade da acusação da vítima, ou seja, transformar a própria vítima em ré. Aqui, neste caso específico, a narrativa da defesa no sentido de que tudo que aconteceu naquele dia foi consensual. Porém, com a acolhida da vítima para que ela fosse ouvida, levada para uma clínica especializada que, importantíssimo, manteve intacto o conjunto probatório, porque quando uma mulher, nós sabemos, né, que quando uma mulher é vítima de um estupro, a primeira coisa que ela faz é ir para casa, tomar banho, jogar fora a roupa, queimar, enfim, dar fim a provas que evidenciariam que os fatos que ela estiver narrando estão ali de encontro com as provas encontradas, né? Então, ao ser acolhida, ao ser ouvida, ao analisarem as imagens da boate e verificarem o estado em que ela ficou, em conjunto com esse atendimento feito em clínica especializada que conservou as provas, né? No caso foi colhido ali material genético e posteriormente confrontado com material genético cedido por ele para a realização de exame de DNA. Além da oitiva das próprias testemunhas que estavam no local e que acabaram fazendo com que toda a história por ela narrada fosse de fato comprovada pelos fatos posteriores, é que acabaram resultando na denúncia dele como o acusado pelo crime. Independentemente dele ser condenado ou não ao crime, né? Eu não tô aqui discutindo se isso for mentira, o que pode acontecer, né? Até bem porque existe aí a possibilidade de reparação indenizatória no caso da vítima, da suposta vítima estar mentindo, mas o fato é o que nós podemos aprender com esse caso específico nesse momento é que um protocolo de atendimento e de acolhimento da suposta vítima faz toda a diferença para a elucidação correta dos fatos. E é justamente isso que nós podemos aprender com aquela legislação para que comece a se aprimorar o atendimento às possíveis vítimas dentro do nosso país, que aliás são muitas. Se vocês abrirem aí qualquer site de notícias, né, globo.com, uol.com, vocês vão, pelo menos uma dessas notícias serão aí em torno de mulheres que vêm sido diariamente vítimas de violência, sejam agressões sexuais, seja o feminicídio, seja o espancamento, seja a exposição dessas mulheres das mais diversas formas, que acabam resultando num prejuízo imenso, sem nenhuma sombra de dúvidas, para uma única pessoa, para a própria vítima. Então, eu espero que este caso possa trazer para a nossa legislação mudanças que também fariam uma grande diferença e beneficiariam milhares de mulheres e crianças também, país afora. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que comentem no vídeo para que a gente possa discutir
de modo a elaborarmos, quem sabe, num futuro muito próximo, uma lei parecida de acolhimento e principalmente para que possamos de fato acabar dando uma resposta jurídica positiva para essas mulheres vítimas de violência. Meu nome é Léa Carta, sou advogada, professora universitária, coordenadora da ESA aqui em Osasco e desejo de verdade que essa situação mude em breve. Até o próximo vídeo e eu espero que tenham gostado do conteúdo. A gente se vê. Tchau, tchau.